Olá, boa noite! Começando por aqui mais uma edição do nosso Contato MTV. Nessa segunda-feira, o programa traz um convidado especial, que é o jornalista científico Léo Vilaverde. Vem conversar com a gente sobre um livro que ele está lançando para contestar a teoria do Big Bang. Bom, estou aqui já com o jornalista científico Léo Vilaverde, que está aqui para falar com a gente, para contestar a teoria do Big Bang. Esse papo ainda vai dar muito o que falar. Tudo bom, Léo? Obrigado pela tua presença. Obrigado a você. Olha só, para começar, se essa história de Big Bang como origem do universo é balela, como é que o universo surgiu então, Léo? Não existe ainda uma teoria que seja uma contraproposta. Mas há uma necessidade. Então eu, nos últimos 18 anos, a partir dos anos de 1980, eu comecei a trabalhar com uma contraproposta para essa ideia, mais afinada com a ciência atual, mais organísmica, mais sistêmica. E desse resultado de 18 anos nasceu então a teoria do biocosmos, que é uma perspectiva que propõe que o universo nasceu de uma forma ordenada, de uma forma suave, um processo criativo gradual, ao invés de um processo explosivo. Uma explosão inicial que tenha surgido. Agora, essa radiação de fundo que tanto se fala e que acaba até sendo uma justificativa que sustenta até a teoria, né, de que o Big Bang teria acontecido há entre 12 a 15 bilhões de anos, tal, ela até que é razoável, quer dizer, chegou-se a essa conclusão através de uma radiação de fundo que está pairando aí no cosmos, né? Qual é a sua visão? Você acha que tudo isso também quer dizer, isso não é provado? Como é que é a tua visão em relação a isso? A visão que é passada para o público é uma visão muito superficial. Na profundidade, a informação ela é diferente. Uhum. O Big Bang é suportado por 5 evidências, supostas evidências, que eu analiso no meu livro cada uma delas e procuro criticar e contrapropor cada uma dessas evidências. Entre elas, a teoria da radiação cósmica de fundo, uma radiação de micro-ondas que permeia o universo. É perfeitamente possível explicar a origem dessa radiação, né, a partir de fenômenos do universo atual. E essa radiação seria proveniente da grande explosão inicial? Supostamente. Supostamente. Né? Supostamente. Disse que o universo nasceu quente, uma explosão hiperquente, e foi esfriando à medida que à medida que se expandia. E hoje restou no universo uma leve temperatura, em torno de 2,7 graus Kelvin. Entretanto, isto não é absolutamente provado. Você pode explicar a existência dessa radiação, desse calor no universo, como sendo gerado no universo atual, a partir dos 100 bilhões de galáxias que existem no universo atual, que produzem radiações, que produzem calor. Certo. E emanam para o universo. Você pode explicar de outra forma. No caso, Léo, essas coisas não são provadas, mas são caminhos que direcionam um pensamento para essa crença, para essa confirmação, no caso entre os cientistas, de que o universo teria surgido dessa grande explosão. Se não surgiu dessa grande explosão, o que tinha ali? O que era então? O universo já era o que é e as coisas foram se transformando e acontecendo com o passar dos anos. É isso? Você tem 3 teorias. Você tem a teoria do Big Bang. Antes você tem a teoria do estado estacionário. O universo nunca foi criado, nem nunca morrerá. Ele é eterno, desde a eternidade até a eternidade do futuro. Nunca houve uma criação, nem nunca haverá um fim. Essa é a teoria anterior à teoria do Big Bang. O Big Bang inova quando ele estabelece que houve um momento inicial da criação. E isto fez com que os religiosos, de um modo geral, apoiassem o Big Bang, né? A Igreja Católica oficialmente defende o Big Bang. E muitos religiosos acreditam, já que houve um momento inicial, então o universo foi criado. Antes disso, o que era um grande vazio? Ou uma concentração e uma densidade infinita de
Eu soube que você também é teólogo, que você terminou o teu curso de teologia, e eu tenho aqui vários e-mails de pessoas que querem fazer essa relação também. A minha próxima pergunta também, não por acaso, é isso. Porque, na verdade, muitas pessoas dentro da ciência, muitos cientistas são céticos com relação a assuntos religiosos, mas alguns deles também já começam a esboçar algum direcionamento na maneira de pensar que levam, né, a uma fusão da religião com a ciência. Inclusive o Stephen Hawking é um cara que ele disse no livro dele, né, Uma Breve História do Tempo, que o grande passo da ciência vai ser quando ela conseguir essa fusão e trabalhar junto com a religião. Qual que é a sua visão a respeito disso? O meu trabalho, o Biocosmos, é exatamente uma teoria harmoniosa que procura harmonizar a ciência e a religião. Eu passei os últimos 18 anos da minha vida estudando o Big Bang, estudando as religiões do mundo, estudando a ciência moderna para tentar criar uma fusão. Okay. O resultado disto é a teoria do Biocosmos, que eu começo apresentando neste livro, que é exatamente uma perspectiva harmoniosa, organísmica, sistêmica do universo. Uma forma de olhar o universo. Como organísmica, Léo? É uma perspectiva oposta ao mecanicismo. O mecanicismo concebia o universo como uma grande máquina. Física clássica, física mecânica. Isso. A ciência atual já não vê o universo dessa forma. Ela vê o universo muito mais como um macro-organismo, como algo vivo, pulsante. Ok. A teoria do biocosmo é precisamente a sistematização das ideias que apontam para um universo vivo, organísmico, sistêmico. Portanto, algo que não explodiu, não surgiu de uma explosão, mas surgiu por um processo de ordenamento, de complexidade. Ok, no decorrer desses bilhões e bilhões de anos aí. Bom, essa conversa aqui ainda continua no próximo bloco. No programa hoje ainda vocês conferem uma visita que eu fiz ao Salão do Automóvel. Fica aí que o contato não demora. Volta logo. Bom, estou aqui então com o Biocosmos, o Universo Vivo, né? Esse livro foi lançado pelo Léo Vilaverde, que está conversando aqui comigo no contato de hoje. Ele está contestando a teoria do Big Bang aqui como a formação e a origem do universo. Tem um e-mail aqui de um bacharelado em Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é o Douglas Fregolente. Há muito tempo a cosmologia deixou de ser puramente uma filosofia, o que não diminui seu mérito, para dar lugar a resultados experimentais bastante significantes, como por exemplo a radiação de fundo e alguns resultados acerca das interações fundamentais conseguidas em aceleradores de partículas. O caráter experimental deixa pouca margem para críticas puramente filosóficas. A minha pergunta é: qual o público o jornalista espera cultivar com a sua reputação, uma vez que a cosmologia conta com adeptos, em sua maioria, céticos por princípio? Esse é o Douglas. Eu queria agradecer ao Douglas pela pergunta, mas eu queria dizer que uma pesquisa recente, aqui com os professores da USP, publicada num livro chamado A Religião dos Cientistas. Eu não lembro agora o nome do autor, mas estive na livraria e vi rapidamente um livro recente, mostrando que os professores da USP não são realmente materialistas ou céticos. Eles são, em sua maioria, pessoas de uma certa religiosidade. Eles não são religiosos no sentido de frequentar um grupo, um determinado grupo, mas na natureza transcendental do universo. Acreditam muitos em Deus e dizem isso claramente,